O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, amigos, estamos começando mais um episódio do nosso Agropauta Entrevista aqui no canal da AgroEffective, o Agropauta Web TV, trazendo nesta temporada especial dos nossos 10 anos de comemorações da AgroEffective, das nossas atividades, muitos assuntos importantes com personalidades do setor agropecuário gaúcho, brasileiro e mundial aqui para vocês nesse espaço. Então, não quer perder nada? Aqui do ladinho, ó, aquele botãozinho de inscreva-se, vai lá, te inscreve aqui no canal, precisamos de muitos inscritos ainda, vai lá, ajuda a gente a ter mais inscritos, ativa as notificações para não perder nenhum lance, nenhuma novidade, nenhum episódio, e dá aquele joinha bacana que quanto mais joinhas, mais o algoritmo se mexe e espalha nosso vídeo por aí. Lembra também, aqui embaixo está passando @agroeff, nosso Instagram, onde tem cortes desse episódio, vão ter cortes de outros episódios e outros conteúdos interessantes para você, além de que vai lá no Spotify, essas entrevistas todas em áudio, também como outras notícias, procura lá AgroEffective, que você acha todo esse conteúdo. Nós vamos falar hoje aqui sobre o leite, a produção láctea do Rio Grande do Sul, do Brasil, e como é que está esse momento do setor. Para isso, a gente traz aqui conosco o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Marcos Tang. Presidente, prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, Nestor, contigo, né? E parabéns aí dos 10 anos da AgroEffective. E de certa forma, um pouquinho a gente faz parte e se orgulha disso também, vendo o trabalho tão bem feito por esta equipe maravilhosa. Obrigado, presidente. Com certeza a Gadolando faz parte importante dessa nossa história. Mas, presidente, viramos o ano, nós tivemos um ano de 2023 muito difícil para o setor do leite, para o produtor de leite, e já estamos aí em 2024 avançando. Como é que a gente pode dar uma atualizada nesse cenário? Temos alguma luz no fim do túnel ou ainda muitos problemas ainda de reflexos do passado? Ou ela ainda é o trem que vai nos atropelar, né? Mas assim, Nestor, até para não repetir, aí a pouco a gente pega uma fama de chorão e não é isso que queremos, né? Eu sempre disse, o leite é uma atividade agroeconômica, e por isso uma atividade econômica do agro, né? Então nós precisamos sim também ter orgulho de fazer parte dela e também ver as coisas boas e a luz, como tu perguntas. Evidentemente que isso não permite, principalmente a gente numa posição de dirigente, que a gente se segue para os problemas que estão acontecendo. Então 23, uma rápida revisão, segundos, um ano extremamente difícil, porque o leite começou a baixar ao produtor na época em que, costumeiramente, historicamente, ele aumenta, que eu sempre digo para vocês, maio, junho, julho, agosto, setembro, o produtor faz um pequeno caixinha quando pode, e aí temos que lembrar, 3 anos consecutivos de seca, agora um ano de enchentes, né, e com alguns episódios até de falta de chuva no meio das enchentes. Então, o clima está nos atrapalhando a produção de alimento. E aí tivemos
meses com até 300% de aumento de importação, uma média quase que o dobro de importação comparado com médias históricas. E isso, embora alguns no início tentaram minimizar, isso atrapalhou demais mesmo, o nosso assunto leite, cadeia econômica do leite, setor leite. 24, vamos lá. O que tem de luz, assim, alguma coisa boa? Alguma reação, tanto local, regional, nacional, como mundial de preço de leite. Uma reação tímida, mas como ruim, posso dizer que as importações continuam em alta, né? E isso é preocupante. Mas agora temos tido já o Conselheiro de Janeiro apontando para aumento, né, do leite, e agora também a reunião atual, né, de fim de fevereiro, também indicando uma tendência de aumento do leite pago ao produtor. Isto vai resolver? Não, mas isto é uma luz, né? Estamos com preços reagindo. Então, alguma luz temos sim nesse setor, embora ainda tantas coisas para trabalhar. Sempre vão ter algumas coisas, o que não pode é ter essa avalanche, como eu disse, de leite que se importou em 2023. Esperamos que tenha pelo menos alguma trava, algum freio, alguma coisa que possa nos ajudar mais neste ano. E também esperamos que Deus Pai Todo-Poderoso colabore um pouquinho com o clima para que possamos produzir mais alimento para nossas vacas e com isso diminuir um pouquinho o custo. Pois bem, né, a questão do clima, né, como falaste, ele foi muito severo com o produtor, com toda a cadeia agropecuária como um todo, mas a gente vinha conversando, né, o produtor de leite também sofreu muito aí com esses períodos, né, e esse ano a gente teve um clima um pouco mais normalizado aí durante o verão, apesar das chuvas que antecederam fortes aí o final do ano, né? Certo, Nestor, mas tu vês como nós, às vezes, se tu visitas produtores, tu sabes que eu, num tempinho que tem, não vou dizer de folga, um tempinho que a gente tira, às vezes, aproveita uma feira no interior, visita mais 2, 3 produtores, e nessas férias, como eu não gosto tanto de praia, né, eu tenho visitado alguns produtores, e aí é incrível, Nestor, mas nós tivemos anos de enchente, né, então, qual é o problema na lavoura de milho? A maioria faltam pés, né? Vamos dizer que teria que ter 50, 60 mil pés num hectare, tu tem 30, né? 30 mil pés. Então, o milho até está bonito na maioria dos lugares, mas com poucos pés, falta muita planta, e com isso vai diminuir a produtividade. Mas mesmo assim, sendo um ano de chuva, quem nos acompanha pode entender e perceber que nós tivemos aí de meados de janeiro até meados de fevereiro um período em que tem regiões, micro-regiões do estado do Rio Grande do Sul ficaram praticamente 30 dias sem chuva. Na minha propriedade, ali na nossa propriedade, ficou aí 20 dias quase. Nós tivemos uma chuva de domingo e depois alguma coisa em segunda que salvou. Então, mesmo numa época de chuva, nós tivemos um produtor, por exemplo, me disse que teve o milho pior da silagem dele, pior do que os 3 anos de seca. Então, assim, o produtor tem muitas nuances, e o clima é super importante. Não é por nada que a gente brinca quando imita um colono com muito orgulho, né, um colono, um agropecuarista, alguém, um homem do campo, uma mulher do campo, que pergunta assim, vai chover hoje? Será que vai chover? Porque isso é muito importante, né? Se vai chover, ele não pode cortar um feno para secar. Se vai chover, talvez ele ponha ureia no milho ou não, né? Se não chover, pode queimar e não usufruir daquele fertilizante. Então, ele tem que realmente saber se vai chover. E aí as previsões hoje, a gente se munindo com os meios, né, com a imprensa, com os meios no celular, todos temos que ter, sim, previsões o quanto mais acertadas para poder nos planejar, plantar, colher, cortar um feno ou não, né? Então, são coisas muito importantes. E essa pauta clima, nós ficamos muito mal nos últimos, agora já posso dizer 4 anos, porque são 3 anos de estiagem, com má produção. Aí tu tem um ano
em que tem muita chuva, então teve muito problema na germinação ali, setembro, outubro, né? Teve dias que em hora choveu mais de 100 milímetros, isso lava o chão, isso inunda as partes baixas e as plantas morrem ou não nascem. Então tivemos sim, e tudo isso, por que a gente fala disso? Pode até alguém dizer, mas como gostam de chorar? A gente fala disso porque isso é custo de produção. A silagem que tu deixa de fazer, quando você tem um ano cheio, um ano bom, plantas normais no hectare, sempre vai ter um pouquinho de seca, um pouquinho de chuva a mais, e isso faz parte, mas ultimamente foi demais. O que você tem? Você tem que colher 60, 70 mil quilos, né, por hectare de silagem. Eu sei que a média, vamos falar em 30, 50 mil, mas nós, produtores de leite, com terras recuperadas, temos que produzir mais. Nós produzimos 30, 40 mil toneladas por um hectare de silagem de milho é muito pouco, porque nós temos pouca terra. Então, nós temos que otimizar e tirar o máximo dela, sempre recuperando os solos, né? E como entidades estão falando em 2 safras, 3 safras, eu digo que o produtor de leite sempre fez 2 safras. Desde que eu nasci, eu lembro, o pai sempre sai o milho, já entra a pastagem, e isso é muito importante, para tu recuperar o solo e produzir mais com o solo que tu tens. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer, se você, ao invés de colher 70 mil, né, quilos, você colher 20, 30, vai faltar, e aí tu vai comprar. O vizinho provavelmente também não conseguiu fazer bem, aí tu vai comprar um pouquinho mais longe. Tudo está dando custo. Eu tenho que comprar um pouco mais longe, frete, custo, e é assim que nós estamos nos últimos 3, 4 anos. Produtores, dos quais eu me incluo, que jamais compraram silagem de milho, porque eram autossuficientes, pelo menos nessa parte, comprava feno, comprava ração, mas não silagem de milho. Passou a ter que comprar silagem de milho, e geralmente com uma qualidade ruim e com um preço alto. Bom, dentro de todo esse cenário, né, presidente, mesmo com todos os problemas que o produtor enfrentou, que o produtor de leite, o criador enfrentou, a gente teve também notícias positivas, né? O Gandolando encerrou o final do ano com aumento aí no registro, no controle leiteiro, na classificação também. Isso também é uma coisa importante, né? Porque mesmo apesar dos pesares, esse produtor está acreditando aí na raça, está acreditando na produção, acreditando na associação. Sim, Nestor, tu me oportunizas com essa pergunta de entrar numa parte técnica importantíssima. Vários setores, e aí, assim, eu não quero deixar ninguém fora, mas, assim, Farsul, a própria FETAG, Mater, todo mundo que fala do leite, controle leiteiro, Secretaria da Agricultura, estão vendo que, infelizmente, tivemos muitos produtores que pararam. Mas quem ficou, e a gente lamenta muito por isso, mas quem ficou, ele realmente viu que ele tem que ordenhar uma vaca, e aí dou um exemplo para quem nos acompanha, entre 20 litros por dia de leite e 40 litros por dia, quem decide a produção é o produtor. Entendo, se isto não for verdade, ou ele não tem uma vaca leiteira na mão, entendo? É uma vaca que ele acha que é leiteira, mas não é, ou ele não está sabendo conduzir. E para isso existem vários órgãos, vários técnicos bons, né, aqui no estado, e a Gandolando se põe também nesse meio. Ou seja, a vaca holandesa, ela tem geralmente a maioria das propriedades por média, por dia, ano, vamos dizer assim, uma produção de 30 litros, 30, 40. Alguém está nos dizendo, não, mas eu vi 60, 70, sim, isso são picos, né? Mas você tem que trabalhar com a média que ela faz. Então, imagine que uma vaca produza pelo menos 300 dias do ano leite, porque esse seria mais ou menos o ideal. Ela pare, ela produz aí 10 meses de leite, né? 10 vezes 3, 10 vezes 30, né? 300, né? Você tem 30 dias por dia. Essa vaca produziu 9 mil, né? 9 mil litros nessa lactação. E a lactação da vaca holandesa brasileira está em 10, 11.
Então, eu sempre digo, nós temos 880. O nosso produtor de leite, e que faz controle leiteiro, faz tudo isso que está falando, ele está trabalhando com essas vacas leiteiras de verdade, com lactações em 10 mil. Quando você pega dados do IBGE nacional, eu sempre digo, é uma vergonha e uma oportunidade. Tu vais ver que temos ali 20 milhões de vacas, 20 milhões de alguma coisa de vacas, e produzimos 34 bilhões de litros ano. Isso aí vai dar nem 2 mil litros, né, por vaca por ano. E essa vaca registrada, controlada em controle leiteiro oficial, produz isso, vamos arredondar, 10 mil. Então, quem fica numa atividade leiteira, ele tem que ter este grau de especialização. Ele trabalhou para um animal que realmente responda. Quando tratado no coxo, ela responde com produção leiteira. E associado a isso, bem conduzida, conforto animal, sempre tem que estar presente, né? Bem-estar animal. Você tem que ter sanidade, brucelose, tuberculose, tudo tem que estar muito bem alinhado e bem azeitado, como se diz, né? Desculpe a expressão, mas tem que estar muito azeitada a tua propriedade, com um bom controle para que tu tenha algum retorno, algum lucro. E ter uma vaca leiteira de verdade é essencial. De novo, a Gadolando agradece demais o produtor que acredita na Gadolando, o produtor que registra seus animais e faz esse trabalho. Juntamente com o holandês brasileiro, nós temos orgulho, satisfação, alegria em dizer que chegamos a 1 milhão de vacas, controle leiteiro oficial, 1 milhão de controles leiteiros. Isso nos dá dados, né, na história. Muitas vezes a gente ia fazer uma palestra, alguma coisa, falar de vaca, falar de produção, tínhamos que recorrer sempre a dados de fora, Europa, Estados Unidos, Canadá. Hoje nós temos nossos dados e podemos compará-los e não perdemos para ninguém, não precisamos ter vergonha. O produtor está fazendo um trabalho essencial, um trabalho lindo, digno de orgulho. Temos um holandês nacional comparado a qualquer lugar do mundo, com produções, com morfologia e tudo muito bem acertado. Por isso, quem ficou na atividade leiteira teve que ir se especializando. Presidente, quero agradecer desde já a sua participação, a disponibilidade de estar aqui conosco, falar desse assunto importante aí que é o setor lácteo, e a Gadolando sempre aí a ponta desse trabalho aí junto ao produtor gaúcho. Muito obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição. Bom, nós conversamos com o presidente da Gadolando, Marcos Tang. Lembrando para você, faz aquele checklist, YouTube, Instagram, Spotify e outras redes sociais com muita informação para vocês. Agropauta Entrevista vai ficando por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade, mais um episódio com informações para você. Tchau, tchau.